Você já imaginou como seria a sua vida se você pudesse expressar as suas ideias, pensamentos e sentimentos de uma maneira clara e assertiva? O quanto de conflitos você iria evitar se a sua comunicação fosse direcionada exatamente para os seus objetivos e os seus resultados? Pois é isso que a comunicação faz. Você vai ter a oportunidade de observar o quanto uma comunicação clara e assertiva facilita os nossos negócios. Porque eu tenho aqui hoje convidadas que vão falar desde a etiqueta social, o comportamento que passa também pela nossa comunicação não verbal, até o aumento da lucratividade nos novos negócios e finanças, principalmente aqueles conflitos que existem entre família por causa das finanças. Então a comunicação assertiva, ela faz parte, ela permeia todas essas nuances. Eu, como comunicadora, como mentora de comunicação, posso te garantir que se você desenvolver as suas habilidades de comunicação, você vai potencializar os seus negócios e com certeza a sua vida vai ser muito mais facilitada. Então vamos juntos nesta jornada da qual eu, Andréa Adélio, sou a sua anfitriã. Vamos nos conectar? E eu vou começar este nosso podcast apresentando a Lisa Paula, ela que vem mais uma vez participar conosco. Ela é especialista em eventos sociais, realiza sonhos em forma de festa, sonhando junto com cada cliente para que seja um evento incrível, inesquecível e memorável. Seja muito bem-vinda, Lisa. Olá, muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente. É um prazer. Amo participar aqui. Vou virar freguesa. Que bom, sempre bem-vinda, com certeza. E hoje nós vamos falar sobre etiqueta social, né, Lisa? Tem bastante Exato. gafe que os convidados cometem. Bastante, muita. Então nós Então a vamos gente falar vai sobre falar um isso. pouco sobre isso. Porque quem não é convidado? Todos nós estamos nesse papel em algum momento, né? Então vamos saber como é que a gente se comporta Sim. bem. Ótimo. Muito obrigada, Lisa. Eu tenho também aqui ao meu lado, mais uma vez, a Raquel Benatti. Ela que também já esteve aqui conosco falando sobre finanças. Ela é consultora financeira, palestrante, graduada em administração de empresas, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, com mais de 8 anos na área de recursos humanos. Desde agosto de 2018, ela atua como especialista em planejamento familiar e pessoal. Como transformar suas finanças e unir sua família é o tema da Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Muito bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Muito feliz em estar aqui com vocês. É sempre uma honra estar junto de mulheres tão poderosas, né? Com certeza, vamos conversar sobre finanças, esse tema que faz parte da nossa vida, embora a gente às vezes não goste de conversar sobre ele, né? Não dá para fugir, né? Faz parte. É verdade, muito bom. Obrigada, Raquel. E eu tenho a alegria também de receber aqui a minha amiga Kellen Policha, ela que é mentora de novos negócios e coach, assim como eu. Ela atua com consultoria há mais de 18 anos, apaixonada por ajudar pessoas e empresas a crescerem e se tornarem mais inovadoras e rentáveis. Ela auxilia desde a venda do produto ou serviço até a organização do planejamento interno. E principalmente nós vamos conversar hoje, né, Kelly, sobre a lucratividade. Seja bem-vinda. Obrigada, Andréia. Olá, né? Bom dia, boa tarde. Não sei em que momento você vai ter acesso a esse podcast. É um prazer estar aqui, né? Dividindo essa mesa tão nobre e ao mesmo tempo tão rica de conhecimento e de pessoas com valores com os quais eu comungo, né? E por isso que eu sinto assim lisonjeada, Andréia, por ser sua amiga e pela profissional que você é. Então, muito obrigada por estar aqui. Estamos juntas. A gente não se conecta com as pessoas que não são parecidas conosco, né? Então, tenho certeza que neste momento nós quatro aqui estamos conectadas por algo muito maior que carregamos no coração, né? Como eu falei em outros episódios, todas as pessoas que eu trago aqui acabam falando sobre comunicação, porque é sobre comunicar a nossa mensagem para o mundo, sobre comunicar a nossa missão para o mundo. E eu conheço um pouco de cada uma delas aqui, tenho certeza que elas têm uma missão maravilhosa e vou comunicar com maestria. Acompanha aí que você vai perceber. Eu quero começar então com a Raquel falando sobre esse assunto tão bom e tão delicado, né? Porque falar sobre finanças não é ruim, né, Raquel? Mas ele é delicado. Por que é um assunto delicado? O que você percebe aí na sua experiência? Que infelizmente todo mundo sabe que não dá para viver sem dinheiro, mas a gente foge dele, né? Porque se você começa a trazer ele como seu amigo, isso vem na sua vida, na sua família, na sua casa como um todo de uma forma excelente.
mas as pessoas têm dificuldade de enxergar realmente o assunto dinheiro é um tabu, tá, gente? Parece loucura, mas ainda é um tabu. Porque, infelizmente, nós viemos de uma cultura que ter dinheiro parece ser a pior coisa do mundo, e não é. Aliás, né? É Deus a melhor fala, coisa, eu diria. você quer ter qualidade de vida, você quer ter uma vida mais leve, mais Solução. próspera, não tem como fugir do dinheiro. Então, você tem que administrar, você tem que cuidar realmente. Mas se continuar olhando para ele fugindo dele, ele não vai vir pro bolso, né? Ele foge também. Ele E foge esse também. assunto delicado, ele é delicado tanto para quem tem, para quem não tem, quanto para quem tem também, né? Porque as Isso. pessoas brigam, às vezes, por muito dinheiro também, né? É Então, isso. mesmo famílias que têm uma conta bancária recheada, não deixam de ter esses conflitos por conta desse tema, né? Sim, até pelo medo, né? Porque quando você tem aquele receio, aquela preocupação, né, de quem vai administrar, como vai administrar, o medo, de repente, de uma situação mais grave, de um assalto, um sequestro, mas ainda assim é um assunto bastante, para quem não tem e para quem tem, sempre um grande desafio. Mas tem como deixar mais leve, dá para deixar mais Pois leve. é, isso que eu ia perguntar. Você, como consultora financeira, o que que a sua experiência diz? Qual é o caminho para deixar esse assunto mais leve, para que a gente possa conversar sobre finanças com muita naturalidade? Sabe que eu ouvia outro dia alguém falando que acha muito estranha essa nossa cultura, né? Isso é cultural no Brasil, de não falar sobre o salário, sabe? Falar quanto ganha. Ah, não vou ficar falando meu salário, não vou ficar falando, ninguém precisa saber quanto eu ganho. E às vezes você percebe de pessoas que vêm de fora e elas têm esse hábito, né, de falar: Natural. ah, a empresa me ofereceu tanto, eu ganho tanto, faturo tanto, com muita naturalidade, porque não, assim, se você ganha mal ou ganha pouco, ou ganha, ninguém tem nada com a sua vida. Então, por que não Isso. querer falar, Um né? Qual que é preconceito, o né? segredo, Raquel, para poder falar sobre isso, né, sem que, porque provavelmente os clientes também às vezes têm receio de chegar até você porque vão ter que expor a sua vida financeira. Como Sim. que você lida com isso? Isso é engraçado, porque quando o cliente vem, às vezes tem aquele receio, que é a primeira coisa, né? Eu falo, não tem como tratar sem saber a ferida, não tem como eu falar se você está no caminho certo ou não, sem saber o que você tem de patrimônio acumulado. E às vezes tem aquele medo, não, mas será que eu posso abrir ou não isso, essa informação para Raquel? Imagina que se, para eu que trabalho diariamente, constantemente, tem gente que tem esse receio. Imagina uma roda de conversa. Exatamente. Não fala. Não fala, não se fala. E é uma coisa que, quando a gente abre o jogo, começa a falar, às vezes, de repente, você pode ter uma oportunidade de mudar de carreira. Imagina, ter É uma verdade. conversa. E aí você está ganhando um salário, de repente, que poderia estar ganhando muito mais, e tem um amigo do lado que pode te auxiliar. Fala, cara, você tem um currículo super. Eu vim da área de recursos humanos. Uhum. Então, que tem um peso super. Eu falo que tem casos, às vezes, de clientes que falam: ó, além de organizar a tua vida financeira, vamos replanejar essa carreira aí? Conversa com um profissional para pensar nisso. Porque às vezes não é o quanto gasta, é o quanto ganha que precisa ajustar. E tem Uhum. como, né? Às vezes você tem formas de ganhar muito Sendo que se a mais. pessoa não se abre, ela não consegue nem ter parâmetro, né? Isso, exato. Então, às vezes Interessante. você perde a oportunidade por esse receio, por esse medo de dizer, independente se você está ganhando 5 mil ou 50 mil, você tem o medo, tem o receio, ok. Mas quando você compartilha informação com as pessoas que você confia, claro, não dá para falar com uma pessoa na rua quanto que você Exatamente. ganha. Mas é legal porque de repente é uma oportunidade de você melhorar isso também. De enxergar de uma forma, nossa, ó, eu acho que eu tô ganhando pouco, não, acho que tá legal o meu ganho, mas eu quero ajustar, quero melhorar mais. Então, E é bem interessante mesmo isso, porque às vezes as pessoas não falam por vergonha, porque acham que está ganhando pouco, e às vezes está mesmo. E se está ganhando pouco, não é vergonha nenhuma também, porque está trabalhando Tá e de repente trabalhando. alguém pode te ajudar a ganhar mais, né? um exemplo, Andréia, se você me permite, eu atendi uma moça, uma profissional excepcional, que ela se dividia em 2 trabalhos. Porque não dava, não conseguia, tinha aquele desespero, aquela ansiedade de eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Só o fato dela abrir a conversa ali, entender o trabalho dela, o ramo, ela passou, ela conseguiu abrir mão de um dos trabalhos, porque ela estava colocando energia no local errado. Uau, exatamente. E aí ela Olha passou a ganhar só. mais porque ela se tornou empresária, né? Ela se dividia finais de semana, à noite ela trabalhava em um restaurante e durante o dia ela fazia sobrancelhas. E foi um caso bem legal, que ela se preparou para essa transição e ela entendeu que não é o quanto só ela estava naquela preocupação de pagar contas, né? Não, eu preciso ganhar para pagar conta, preciso ganhar para pagar conta. Quando ela mudou o foco, que ela enxergou o dinheiro de uma forma mais positiva, ela passou realmente a ganhar mais. E hoje ela ganha mais do que ela trabalhando nos 2. Nossa, Mas é sabe o muito que eu complexo penso? mesmo. É que quando a gente fica pensando, ai, eu preciso de dinheiro, a gente, na verdade, acaba atraindo a escassez do dinheiro. Isso, é isso mesmo. Entendeu? Eu tive uma época que eu também estava assim, nossa, e eu também estava em 2, assim,
E eu não conseguia realmente focar no que eu queria, não conseguia crescer A ansiedade não te Aham. permite Então, assim, raciocinar. quando você não Exatamente toma uma isso. posição e diz, não, eu vou focar nisso, você começa a ter a tua prosperidade evoluindo. Isso. Exatamente. Até porque quem tá assim, normalmente tá conectada com o medo, né? Uhum. Medo de faltar, medo de não ter, e o medo vai te trazer mais do mesmo, Mais né? do mesmo, E toda vez que exatamente. você fica no medo, foi bacana isso que você falou, né, Raquel? Porque ela só conseguiu se perceber abrindo porque ela se permitiu falar. E no falar, André, a gente sai da zona do medo e chega no momento da expansão da consciência. Ou seja, a Uhum. consciência começa a ter uma virada de chave, né? Então, opa, até essa consciência. Por que que o brasileiro não tem essa consciência, essa clareza e ter medo de falar quanto ganha, como se o dinheiro fosse sujo ou não é para todos, É né? isso mesmo. Enquanto a gente vê uma outra cultura, né, fora do Brasil, onde não, o dinheiro é para todos. Uhum. Né? E isso é uma mudança de consciência. Né? É Quando isso eu mesmo. falo nas consultorias e nas mentorias de expansão de negócios, de novos negócios, é justamente isso. Né? E um novo negócio pode surgir justamente dessa forma com a sua cliente. É ela se perceber, né? Onde fica mais Isso. rentável, onde eu vou ter uma maior lucratividade. Porque às vezes a gente só pensa no dinheiro para pagar a conta ou para ter o lucro pelo lucro. Né? Enquanto a gente traz uma consciência, a consciência nos faz enxergar com outros olhares. É isso mesmo. Aproveitando então, Kellen, já que você já iniciou o seu assunto, né? A gente está falando de dinheiro e o dinheiro já vem na nossa cabeça a importância da lucratividade, porque muitas vezes, até conectada com isso que a gente está falando aí, né? A gente trabalha, trabalha, trabalha e pensa em pagar conta, mas não está com a mente aberta e pensar que eu preciso lucrar. É o lucro que vai me levar para o próximo nível, né? E por que que isso acontece na sua experiência? Por que que você resolveu trabalhar com esses novos negócios para levar as pessoas à lucratividade? Justamente eu acredito e vejo constatado isso neurocientificamente, que tem muito a ver com a nossa criação, com a crença, né? Com aquilo que eu acredito, o que é o dinheiro. O dinheiro é bom, né? Não, o dinheiro é bom para pagar a conta e para a gente sobreviver. Ei, mas existe uma outra forma que é esse tema da abordagem da lucratividade. Quando eu entendo, e aí a gente começa a trabalhar nas consultorias, nas mentorias, essa consciência de que eu preciso fazer, eu faço dentro do meu trabalho até uma análise de DRE, tá? Você estava falando de financeiro, também chego para um cliente, olha, preciso analisar todo o teu demonstrativo, DRE, demonstrativo de resultado empresarial, para poder ajudar e ver, opa, o teu negócio, o teu produto, ele está rentável? Ou você está oferecendo um produto único e exclusivamente para pagar o teu aluguel, para pagar as tuas contas, e ele acaba não sendo rentável, e aí a lucratividade. E aí a gente vem, às vezes, de uma criação, né? Eu vim dessa criação, entendeu? Que ter lucro ou ganhar sobre algo não pode, ou como se fosse pecado, um dos 7 pecados capitais, algo do gênero. Não, o lucro faz parte do negócio, né? O Jim Collins fala muito disso, né? De você também ter empresas feitas para vencer, né? E a primeira empresa é você. Nós somos isso a mesmo, primeira exato. empresa. Então, né? De você olhar para essa lucratividade com amor, verdade e acolher. Porque não acontece isso, né, Liz? Eu fico na escassez e a escassez ela repele. E quando eu entendo o meu negócio, o meu produto, o meu serviço, eu preciso entender como fazer essa composição e eu ajudo empresas e pessoas vamos olhar para o seu negócio com amor e verdade para que ele possa se tornar lucrativo e a partir do lucro eu fazer outros investimentos, né? Perfeito. Ou em mim mesmo ou no próprio negócio, É que isso mesmo. faz parte da vida, né? Uhum. Quem é o seu cliente, Kellen? Hoje eu atendo, né? Eu venho de uma trajetória aí muito focada na educação, né? De mais de 18, 19 anos com consultoria comercial e educacional. E hoje o meu cliente são escolas, são pessoas, são empresas, são lojas, né? Aonde eu ajudo o quê? A olhar para o negócio e expandir. Fazer essa transição. Tenho acompanhado até negócios aí, estou fazendo transição de venda. A gente analisou uma DRE, fez toda uma consultoria, viu que, faz sentido fazer a venda desse negócio. Outra é um processo acessório, a gente vai fazer a venda e está tudo certo. Por isso essa consciência do que eu quero, né? E numa venda dessa se torna muito mais lucrativo a venda do que manter o negócio. Então eu atendo pessoa física, pessoa jurídica, né? Que deseja o quê? Fazer uma virada de chave para que a gente possa o quê? Tornar um negócio mais rentável, lucrativo. Hoje, às vezes, a pessoa está ali sobrevivendo mesmo, tá? Eu pago conta, ou ela acaba achando que não está no melhor negócio, Andréia, tá? Estou acompanhando uma consultoria muito focada na área de modas e, é um nicho específico, então há um posicionamento específico que a gente precisa estudar, uma abordagem e até uma composição de preço para se tornar lucrativo.
Então, tudo isso a gente precisa analisar. Então, hoje o meu trabalho é fazer essa análise com o meu cliente, né, e tornar mais lucrativo, mais rentável para que ele possa investir, né, poder fazer aí uma consultoria, curtir o processo, fazer uma consultoria de patrimônio, porque se você olhar, eu penso pela minha vida, há uns 10, 15 anos atrás, não tinha essa consciência, Não. né? Que a gente precisa ter lucratividade, que a gente pode investir e aplicar melhor o dinheiro para poder cuidar e ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida, esse é o ponto-chave, eu diria, né? Sabe que em todas as conversas, todo mundo que eu tenho trazido aqui, a gente pega algumas palavras-chave. As palavras têm sido consciência, autoconhecimento e qualidade de vida, né? Porque faz parte da nossa vida isso tudo. A gente tem que olhar com carinho para todas essas áreas e saber equilibrar isso tudo. E não E só aí- pagar contas, e não né? só pagar Ter boleto. lazer também, né? É bem isso, né, Lisa? Então vamos né? falar do lazer, vamos falar da parte divertida aqui da nossa conversa. Não Oba. que não seja divertido falar em finanças, em lucratividade. Aliás, é exatamente por isso que a gente precisa ter lucro, que a gente precisa cuidar das nossas finanças para poder aproveitar nas festas, né, Lisa? Com certeza. E aí, quando a gente for aproveitar nas festas, a gente tem que se comportar bem, é isso? Conta Também. para nós quais os cases que você tem aí de situações em que os convidados não se comportam tão bem quanto deveriam, ou melhor, que fogem à etiqueta. Então, em eventos, assim, tem algumas regras básicas, né? Claro que diferencia de eventos corporativos, casamento e 15 anos. Cada um tem a sua regra ali. Mas um que realmente, assim, às vezes tem tido oportunidade é a grande questão de que convidado não convida. Eu acho que essa é a primeira que eu gosto de citar. Gostei Óbvio disso. que tem que ser dito. Não, convidado não convida. E a gente tem situações assim que, às vezes, de última hora, e algum convidado, olha, a amiga da minha filha, ou a minha prima chegou, Nossa. posso levá-la junto? Manda mensagem pro pai ou pra mãe, a mãe naquele dia, naquela hora, como é que vai falar? Ai, não posso. Ou às vezes até a pessoa não consegue dizer não, tudo bem e tal, né? Então, essa é um dos pequenos, assim, dos pequenos casos, né? E Pra até acontecer. porque, né, Lisa, eu não sei assim, mas eu penso que as festas, e até ouvindo você sempre falar de festas, que você transforma sonhos, enfim, festas em forma de sonho, eu acho que são momentos tão intimistas que não Exato. cabe você levar alguém que não está naquele contexto, né? Exatamente. E as mesas são muito. A gente faz mapeamento de mesas, né? Então, por exemplo, 10 mesas, cada mesa tem 8 lugares. Se levar uma pessoa a mais, a gente vai ter que dar um jeito de se virar e arrumar uma cadeira a mais, um prato a mais. É tudo muito contadinho, tá? E outra, por exemplo, um buffet. Daí o cliente vai acabar pagando a mais no final ali pro buffet, entendeu? É uma Alguém pessoa a tem que mais. pagar essa Alguém conta. tem que pagar. Aí atrapalha todos os planos, né? Exatamente. Não, além de esteticamente, você pensa, uma mesa que foi preparada para 8 pessoas, você Exato. coloca ali, aperta um pouquinho, aí Aham. fica, Nossa, né, total desconfortável. sem noção, né? Não, também, Deselegante, né? Deselegante, aproveitando a deixa aí, a questão de, ai, vamos juntar a mesa. Nossa. Isso não é tão A comum em cultura do puxadinho, vai na festa. Tadinho. não é tão comum em casamento, mas pode acontecer, né? E Ou eu vejo- melhor, não pode Não- acontecer, não né? pode, não pode, não mas deve insistem em acontecer. querer fazer, né? Exatamente. É mais comum isso acontecer em festa infantil, mas ainda assim a gente fica, Senhor, dai-me sabedoria, né? Né? E em casamento, 15 anos, assim, tem uma questão que talvez poucas pessoas saibam, mas não se usa branco no dia de casamento, né? Convidada não se usa branco no dia de casamento. E para a festa de 15 anos, também não pode usar roupas na mesma cor do vestido da debutante. Ai, que bom que eu já vim nesse podcast. Ah. Já estou aqui Já com serviu, uma consultoria. já valeu, né? Ótimo. Exato. O pessoal pensa que é só em casamento que não pode usar a mesma cor branca por causa Mas por conta então, da noiva. mas calma, muita calma nessa hora. Então, qual que é o correto? É a pessoa que convida, no caso, os pais, talvez, da adolescente, informar a cor, ou a gente tem que perguntar quando recebe o convite? Esse é um papel meu, como cerimonial do evento. A assessora. importância de contratar Óbvio, uma pronto. cerimonialista, né, gente? Aí isso aí. sofrer, contrata, vai. Pronto. Por exemplo, todas essas dicas, essas etiquetas, eu vou informar aos convidados. Então, assim, eu evito do causar algum desconforto para ele passar esse tipo de informação. Porque
por exemplo, né? A Andrea convidou a Raquel para ir no casamento dela. Aí você vai, ó, Raquel, só que, por favor, não convide convidado, não junte mesa e não use o mesmo Fica bem vestido que o desagradável, meu, verdade, né? verdade. Entendeu? Então, assim, o papel do cerimonial já é dar, como é que é? Dá a cara a tapa cara a ali, né? tapa. Entendi. E até já aconteceu, por exemplo, essa questão do dress code, né? No convite vai ali escrito se é traje social, traje esportivo, traje de gala. E muita gente às vezes manda mensagem no privado perguntando, olha, mas o que é o traje social? Mas lá no convite estava escrito traje esporte fino. Então tem que saber explicar tudo isso também, né? Porque muitas pessoas acham que traje esporte fino ou é uma calça jeans, alguma coisa. Você pode, né? Dependendo, às vezes, do padrão do evento do cliente, tudo bem. Que daí o cliente já vê, ó, meus convidados são assim, assim, assado. Mas é claro que você não vai com uma calça jeans rasgada também, Claro. não é? Por Então, isso que a gente fala, às vezes, né, o importante é ter bom senso, mas o bom senso é o quê, né? O bom senso para mim é diferente do bom senso do outro, né? Então, algumas pessoas são totalmente sem noção. Essa coisa de juntar mesas, levar alguém de última hora. A gente já passou algumas saias justas, assim, com eventos que fizemos em casa, de família, enfim, por ter praticamente o dobro do número de pessoas. Exato. Porque a gente convida um número e normalmente vai menos, né? A gente sempre imagina isso, mas O aí normal, né? os agregados Os agregados acabaram aumentando. E é falta de noção mesmo, de pensar que alguém tem que pagar essa conta. Exatamente. Tem outra questão também, por exemplo, os anfitriões estão lá tirando foto, né? Aí o fotógrafo, ele precisa que a debutante ou os pais, a noiva em si, esteja olhando para a câmera. Aí chega a tia ou a avó lá, ai, deixa eu tirar. A noiva ou a debutante, seja quem for que está tirando foto ali no momento, não vai saber para onde olhar. Então a gente também já fala isso. Olha, quando o fotógrafo estiver tirando foto, evite de querer tirar foto junto ou Nossa, aguarde. quanta coisa, né? Ixi, acho que tem que Tem fazer que mais contratar um Tem que fazer- cerimonial, tem que investir no Tem que cerimonial. investir Tem que no investir no cerimonial, cerimonial. é Então, verdade. tudo isso é eu que vou passar essas regras. A gente não fala regras, a gente fala dicas, Uhum. etiquetas de É uma de etiqueta evento. social, né? E para Isso. poder contratar um cerimonial, precisa ter as contas em dias, né, Raquel? Vamos falar sobre isso, então. Quem é o seu cliente? É aquele que chega endividado? É só aquele endividado? Ou é justamente para prevenir isso tudo? Os dois são, mas existe muito esse tabu, né? Que eu só vou contratar alguém para me ajudar quando tá tudo no cenário complicado. Não E sei mais o que fazer, por onde que eu vou contratar socorro, alguém para me Deus. ajudar. E não, muito pelo contrário, porque é igual médico. Quando você quer ter certeza que a tua vida está encaminhada, tá tudo certo, você está tomando as melhores decisões, que a sua saúde física está em dia, você vai lá e procura um médico para fazer um check-up. E a saúde financeira, quem que a gente procura? É verdade. A maioria das vezes o gerente do banco, mas eu tenho que dizer que não vai ser a pessoa que vai olhar para a tua vida como um todo, fazer esse Posso fazer uma 360. pergunta para Raquel? Claro. Se o cliente chega ali para você, eu tô quebrado, mas eu preciso de alguém para ajudar a consertar. Aí você, Dinheiro ela não vai ela dar, não vai, né? Não vai ter dinheiro para Não. emprestar, nem a... É. Mas que tipo de solução você conseguiria ajudar esse cliente? Porque assim, óbvio que ele vai precisar te contratar e ter o dinheiro, se ele tá quebrado. Aí qual que é? Aí o que é legal, né? Porque normalmente o que nós vamos fazer nesse cenário, a gente corre para o banco e pega o empréstimo, aí não consegue pagar o empréstimo, corre para o cartão e não sai do ciclo. Até para sair das dívidas precisa de estratégia. Porque o que a gente acaba fazendo ali no desespero? Porque o estresse, infelizmente, a gente não consegue raciocinar da melhor forma. Então você não consegue olhar o contexto. Então, às vezes você pega um empréstimo, por exemplo, para sair da dívida, você só está acumulando, aumentando isso. E quando você está endividado, também precisa de um direcionamento. Então, vai ter que investir. Hoje em dia existem ferramentas, hoje o próprio site do Banco Central, Febraban, existem ferramentas lá para quem está precisando dessa direção, que ajuda bastante também. Mas é importante sempre fazer a primeira consulta, até para todos os ouvintes, a primeira análise, ela não tem custo nenhum. Então, vocês podem me procurar, Raquel, estou preocupada que não consigo enxergar uma luz no final do túnel. Essa primeira consulta, bom que não vai ter que pagar, então já facilita isso. Porque nessa primeira conversa a gente consegue entender o cenário, porque pode acontecer, é o que eu sempre oro para que não aconteça, mas tem casos de pessoas que estão em cenários que não conseguem enxergar uma luz no final do túnel.
Então, e precisa, e tem como, sempre tem alguma forma. Sempre tem solução. E às vezes ali no calor da emoção, né, Raquel, não consegue racionalizar. Então, por isso, ter um mentor, um consultor, alguém que pegue na mão, olha, você pode me ajudar aqui? Porque aí acontece isso, você vai afundando e faz empréstimo e faz capital de giro e aí você Criando não sai. dívidas. Aí fica literalmente com essa expressão, né, no fundo do poço, No tá? fundo do poço. E isso para a vida como um todo, que às vezes a empresa, igual você falou, eu não sei se a minha empresa está lucrando ou não, eu preciso de uma direção profissional. Exato. Você tá, às vezes um ajuste ou outro muda de uma forma muito significativa. Eu planejo o casamento dos clientes financeiramente. Às vezes, o sonho da vida era um casamento completo, com foto, com bartender, tudo. E aí a pessoa não 100 consegue. mil, né? Aí não... Tira tudo, mas deixa cerimonial, né? Deixa Aí eu concordo. Tira o bar. Depois de tudo que ela nos trouxe aqui, tira o que não precisar, mas Olha. deixa. É verdade, até para não ficar. Porque já que é para ter uma recordação, para deixar tudo organizado, se você não tem alguém ali à frente, não é só porque a Lisa está aqui que a gente está falando, é fato, Não, é né? verdade, Se você não gente. tem alguém para cuidar, porque no dia da sua festa você não tem cabeça para isso. Eu casei há 14 anos atrás. Eu não tinha ideia da importância do seu trabalho. Tá vendo? Olha Nossa, só. teve primo que levou amigo. Foi uma loucura, Uma loucura. meu Deus. Teve tudo. E aí hoje a gente consegue, né? Por isso, de novo, volto no nível de consciência, né? Quanto custa o teu sonho? Isso. Né? Um planejamento, uma estruturação para que você possa contratar alguém para que esse Uhum. alguém hoje, eu vou cuidar de tudo. Fica tranquilo, não vai ter a mesa apertadinha, né? Não vai ter ninguém se atravessando nas suas fotos. E aí você está pagando pela realização do seu sonho. E aí, muito mais do que pagar, eu gosto de usar o termo investir, Andréia. Investimento. Quanto você investimento. está É isso. disposto a investir numa consultoria para arrumar a sua empresa, para expandir o teu negócio, né? E Porque- volta pro bolso. Porque né? volta para o bolso. Porque quando eu uso a palavra pagar, parece que aquilo vai com um peso e não volta, né? Então, o quanto eu estou disposto a investir num sonho, num planejamento de carreira, né? Num planejamento de organizar aqui, me organizar financeiramente. Para fazer um investimento, para expandir o meu negócio, para realizar um sonho, para ir para Disney, para ir para Paris, Veneza. Nossa, não Vai. tem preço, Não né? tem. Isso não tem preço. Independente mesmo. do quanto ganha. Exato. Tem pessoas que ganham 30, 50, 100 mil reais e não conseguem fazer gestão. E Porque não a sabe. pessoa gasta proporcional à sua falta de controle, né? Ou desproporcional. Ou desproporcional. Gasta desproporcionalmente, É, né? daí não Sim. se trata do quanto ganha, até porque tem muitas pessoas que ganham muito pouco e administram muito bem as suas finanças, né? Mas é uma Exatamente. questão de consciência, de saber equilibrar e de educação financeira, porque eu acho que a gente não tem isso, né? Não tinha isso na escola, enfim, não sei como está hoje. Não que eu tenha saído da escola há muito tempo, né, gente? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Mas a gente não tinha mesmo esse olhar cuidadoso. Qual que era a educação que a gente tinha? Ganhar Compra. dinheiro, pagar conta e sobreviver. Isso, É isso, né? Planejamento financeiro, como assim, né? Se der, se sobrar um dinheirinho, faz uma festinha com um bolinho ali no final do ano. É bem assim, né? Isso, eu ia voltar para você, Kelly, até aproveitando daí já a sua fala, queria que você dissesse assim, já para finalizarmos, irmos nos encaminhando, né? Porque a gente está terminando o nosso tempo. Eu gostaria que você falasse o que você ia falar aí que eu te cortei, mas que também trouxesse sobre a importância de nós profissionalizarmos mesmo, né? Porque você até falou que não sabe que tem que procurar um mentor, mas de fato, na prática, qual é o prejuízo que a pessoa pode ter ou ela deixa de ter lucratividade justamente por não procurar profissionalizar os seus processos? Exatamente, como você bem falou aí agora, né? Nossa sociedade, independente de educação básica, ensino superior, salvo se você fez uma área de gestão, nós não temos essa cultura de uma educação financeira. Consequentemente, muitos empresários, e aí, hoje, a circunstância do teu negócio, eu gosto muito dessa frase do Jim Collins, as circunstâncias do teu negócio não garantem o resultado. O que vai garantir o resultado e a tua lucratividade? É você entender de pessoas. Né? Por quê? Porque quando eu entendo de pessoas, eu entendo da necessidade, eu entendo do produto ou do serviço que eu estou prestando. E aí eu começo a tornar o meu negócio rentável, lucrativo. Então, essa educação financeira, ela passa por alguns pilares. Eu entender de pessoas, né, para poder fazer uma venda consultiva. E aí que entra a lucratividade. Porque quando eu faço, e aí você deve viver muito isso lá nos seus eventos, quando eu consigo fazer uma venda consultiva, porque eu entendi o perfil do meu cliente, eu entendi a dor, a necessidade dele, eu consigo tornar cada vez mais lucrativo o meu negócio. E aí eu saio daquele looping do quê?
de desenvolver um produto ou um negócio, né, e fazer uma venda simplesmente para pagar. Eu tenho um case muito real recente. Ah, não, eu coloco num produto aqui, eu coloco 200% de lucro. Eu falei, como que você sabe que é 200%? Ah, não, porque assim, porque todo No mundo que tá, achômetro. porque todo mundo que tá nesse nicho segue essa linha. Eu falei, tá, mas nós precisamos abrir a sua DRE, eu preciso ver quanto você paga de aluguel, quanto você paga a tua folha de pagamento, uma série de indicadores que aí é uma educação financeira, uma consciência financeira para daí você ver. Na verdade, você está colocando somente 95% sobre o seu produto. Olha como muda. Então, a gente Totalmente. precisa ter essa visão e por que que eu me posiciono como consultora de expansão de novos negócios? Para que você tenha uma maior lucratividade. Porque se eu não entendo literalmente, até mesmo na precificação, a gente trabalha muito com serviço, até na prestação de serviço. Ah, tá, mas você não vai fazer nada. Ei, mas e o conhecimento? E tudo que você adquiriu? E as formações? Enfim, a gente começa a trazer isso. Então, para que eu possa ter essa lucratividade, eu preciso de um planejamento estratégico e financeiro. O estratégico daí passa também. Tá, mas por qual motivo eu preciso ou desejo essa lucratividade? Para uma qualidade de vida. Ou para trabalhar num nicho só, né? Hoje a gente vê grandes empresários em vários players, mas eles conseguiram desenvolver 2, 3 tipos de negócios com essa mentalidade e com a lucratividade de um dos negócios. Então, olha a importância de você pensar na lucratividade não como algo ruim ou pejorativo, mas de algo benéfico que vai te levar para um próximo nível, ou simplesmente para você estabilizar e ter uma qualidade de vida. Fazer um planejamento financeiro sucessório e você poder usufruir de vários serviços que até então a gente achava talvez desnecessário. Então, hoje, dentro do meu trabalho, desenvolver essas consultorias, é trazer essa consciência e sempre passando por pessoas. Por quê? Porque a venda consultiva, e isso a minha experiência de mais de 20 anos na área de consultoria e 18 só em consultoria, me deu a clareza de que quando eu trabalho com uma venda consultiva, ela se torna mais assertiva e mais lucrativa. Perfeito. Nossa, e tudo, você falando tudo isso, eu fiquei pensando, tudo passa pela expansão de consciência, né? Porque se eu não me abro para esse entendimento do que você trouxe, eu realmente vou ficar ali, eu fico sem parar para afiar o machado, que é o que a gente costuma falar, né? Exato. Precisa parar para afiar o machado, é exatamente E aí, isso. assim, porque às vezes eu quero o melhor machado, né? A gente pode comprar, né? Ontem, né, o meu namorado, ele trabalha na área do agro, ele estava comprando equipamento. Você pode comprar o melhor, que vai fazer um serviço mais rápido. Só que se eu não tenho quem tem habilidade para manusear a melhor ferramenta, não adianta. É isso mesmo. Há uns anos atrás eu fui contratada para fazer o crescimento de uma unidade, né? Abri em 2 anos 2 unidades. Só que antes de você fazer essas viradas e essas expansões, se você não mudou a mentalidade, e aí por isso o coaching, as ferramentas que a gente conhece, estudou muito bem, né, Andréia? Elas nos ajudam a essa consciência. Por quê? Naquela ocasião, o dono do negócio não desejava crescer. Porque na cabeça dele, crescer dói, crescer vai me demandar mais funcionários e eu não vou poder ter qualidade de vida. Nossa. Uau! E aí eu assumi, né? A gente fez ali uma gestão focada na questão organizacional mesmo. E aí eu fiz o negócio crescer. Então, assumi como gestora. Então, hoje, por isso que eu sou apaixonada e gosto de me apresentar como uma pessoa apaixonada por pessoas e por ajudar pessoas e empresas. Porque quando você entende da gestão de gerir pessoas e ajudar, você torna o negócio dela mais lucrativo, mais rentável e sai do patamar XY para um XPTO ao cubo. E Né? traz É isso qualidade de vida. de vida, né? E realização, porque às vezes não é só qualidade de vida, às vezes a pessoa se realiza. E aí, independente se é com 5 mil, 50 mil, 500 milhões, mas ela se Verdade. realiza, por quê? Porque ela se achou no meio do negócio, do nicho dela e está feliz. Kelly, já vi que eu vou ter que te trazer de novo, porque rende muito esse assunto muito aí, assunto, né? né? Muito Muito assunto. assunto. Na verdade, com cada uma. Mas eu vou pedir então para Lisa deixar a sua mensagem final, trazer aí a recomendação para os. Nossa, adorei essa frase. Convidado não convida. Gente, tem Show. que colocar no convite do. Quando a gente for convidar alguém, já colocar essa frase, assim, bye, Lisa. Não pode. Para Achei A etiqueta Ó, não a permite. etiqueta. É A verdade. etiqueta não permite pôr no convite. Não, mas essa é uma tarefa do cerimonial, né? Então, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Um prazer enorme estar aqui, como eu já falei. E me sigam nas redes sociais, @LisaEventosAssessoria. Contratem uma cerimonial, uma assessoria cerimonial, gente, que é importante. É repetitivo? Ai, a Lisa está sendo repetitiva? Sim, mas é porque a gente sabe que é importante. Gente, eu vou falar até olhando para a câmera agora.
é essencial você ter uma assessoria e cerimonial para organizar o seu evento e para que ele seja um sucesso. Perfeito, Isso. muito bem. Muito obrigada, Lisa, pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Raquel, sua mensagem final. Depois da fala da Karen, não tem nem o que falar, né, Da gente? Kelly. Da Kelly. Eu falei, ó, troquei o nome de novo. Treinei antes, não deu Não, eu certo. troquei o nome de várias pessoas aqui já, gente. Isso não tá na etiqueta, né, Não, Lisa? não, Isso também não tá na não, etiqueta, mas a não é gente dá um legal. desconto. Mas aproveitando até a fala dela, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa ali na empresa, que é: a gente colhe o que planta e conquista o que planeja. Então, quanto mais direcionada, mais organizada a nossa vida financeira, independente se você ganha 3 mil, se ganha 30 ou alguns milhões, você tem que ter a certeza que você está no caminho certo, porque lá na frente isso vai se refletir. E quando a gente fala de família, gente, quantas famílias não se acabam por falta dessa má gestão de não conseguir ter uma conversa com a esposa, com o esposo, com o filho? Então, precisou, vamos deixar a vida mais leve, essa tal da qualidade de vida, tem como? Dá para trabalhar, a empresa girando, conseguir fazer bons eventos, porque eu particularmente amo festa. Eu também. Eu também. Eu falo que é investimento e é mesmo. É. Não, já tô Assim, até planejando uma festa de final de ano com todo mundo que passar Uau, aqui pelo pronto. podcast. Uau, Fechou uau. já. A Lisa E já tá ninguém vai garantindo levar, o já trabalho aprendemos que não dela, leva né? convidado, Não né? Não leva convidado. convidado. Você que esteja na lista, né? É isso. É literalmente, a gente pode realmente ter uma vida mais leve, com mais qualidade e o dinheiro como nosso amigo. Acho que isso é o mais importante. Uma vida próspera faz bem para todo mundo, né? A gente Merecemos. merece, né, Raquel? A gente merece. Merece. Porque a vida não é... Só pagar boleto. Ai, adoro essa frase da Raquel, Ai. porque é bem verdade mesmo. Mas gratidão, gente. Eu que agradeço a Grata. presença de vocês, eu fico sempre muito feliz, porque as pessoas que eu convido prontamente dizem sim, e é muito gostoso, né, gente, a gente ter essa oportunidade de trocar, de falar da nossa missão, daquilo que eu vejo o brilho nos olhos de cada um que senta aqui e fala do seu trabalho, e isso é muito legal, saber que a gente acertou naquilo que a gente escolheu, mas que principalmente a gente faz a diferença na vida das pessoas com aquilo que a gente carrega, né, temos uma missão e a gente está cumprindo brilhantemente, vocês com certeza. São as minhas convidadas, são pessoas super recomendadas, eu deixo sempre as redes sociais delas aqui, faço questão de recomendar, porque conheço pessoalmente cada uma, e quero também trazer aqui um pouco do meu trabalho, aproveitar esse tempinho final. Se você ainda não conhece a minha mentoria, tem o meu site aqui, a mentoria comunicativa, ela é especialmente para mulheres. Teve alguém até que me perguntou, mas por que os homens não precisam se comunicar? Mas é que as mulheres se comunicando bem, né, gente? A gente leva, a gente Exato, conduz, né? Mas brincadeiras à parte, é exclusiva para mulheres, porque eu tenho uma metodologia que eu apliquei em mim ao longo da minha vida, né? Saí ali de uma pessoa que foi eleita a mais tímida da sala e de repente me tornei mentora de comunicação, apresentadora do podcast, né? Uau, e que apresentadora, né? Então, é possível a gente transpor essas barreiras que às vezes nos impedem de nos comunicarmos. Se elas não tivessem, em algum momento da vida, investido em comunicação, talvez nem estivessem aqui falando sobre aquilo que move o coração de cada uma. Então, que você possa também desenvolver as suas habilidades de comunicação. Eu defendo sempre que todas as pessoas já têm o dom. Só que algumas desenvolvem mais e outras desenvolvem menos. Tanto que o lema da minha mentoria é ative o poder de comunicação que já existe em você. E eu fico muito feliz de caminhar com cada uma das minhas mentoradas, ativando esse poder de comunicação. E quero concluir aqui a nossa conversa com a mensagem que tem aqui na minha caneca, que diz: seja forte e corajosa, comunique o seu melhor. Mas como o nosso podcast agora ele está aberto também à participação dos homens, então eu vou repetir e vou dizer: seja forte e corajosa, seja forte e corajoso e comunique o seu melhor. Até o próximo!